E fala aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Fire Force terceira temporada, episódio 10, que veio aí com um bando de revelações, inclusive a mais importante delas, né, pelo menos a mais aguardada de todas, que é com relação à combustão humana, né? A gente sempre quis saber, né, qual a origem disso, né, o porquê que isso acontece, então já começaram a tratar desses assuntos, mas calma também, não é como se já tivessem explicado tudo do anime, já desvendaram todo o plot, não, não é assim também, né? Calma. Porque o que acontece? Ainda tem alguns mistérios. E o que mais me deixa curioso é com relação a esse mundo Adola. Porque o que é esse mundo, afinal? Aquilo ali é um inferno mesmo, né? Eu fico com essa dúvida aí. E, além disso, a gente também teve o início de um novo grande cataclisma. Parece que todas as peças já estão reunidas. E aí a gente teve a cena, né, de um pilar gigantesco aparecendo no meio do oceano, né? E você fica tipo assim, caramba, cara, e agora? Não tem mais como reverter esse evento aí? Né? Já era. Só que teve outra coisa que me chamou a atenção também, né? Porque no meio desses episódios a gente teve uma quest muito importante, né? Que foi lá a busca pela Excalibur, né? Do Arthur e tal, né? E aí você pensa, esse momentinho aí foi só engraçado e tal, uma comédia ali do anime, não sei o que e tal. Só que aí eles encontraram os pais do Arthur. E aí eles começaram a falar uns negócios ali, e eu fiquei tipo, caramba, mas pô, esses caras estão falando sério ou não estão? Eu fiquei muito confuso com essa parte aqui, mas bom, eu vou falar sobre isso daí. Enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio. Mas primeiro vamos dar uma recapitulada em tudo que aconteceu, né? Contextualizar os últimos acontecimentos, porque logo depois daquela batalha para resgatar o Capitão Obi, a gente começou a acompanhar a Hibana, já que ela tinha começado a investigar lá sobre a combustão humana e principalmente sobre os doppelgangers, e isso levou ela a voltar lá para aquele convento, né, onde ela morou a vida toda dela, junto com as outras irmãs, tal, né, com a Aiz. E aí que aconteceu toda aquela tragédia, né, de todo mundo se transformando em infernal, tal, queimou tudo, e se eu não me engano só tinha sobrado ela, né, e a Ares. Enfim, ela voltou para aquele ponto, né? E investigando por lá, ela descobriu que tinha uma passagem secreta, né? Que levava ao subsolo daquele convento. Ela também se encontrou lá com o Karen e o Foen, que também estavam investigando esse assunto. E aí eles vão investigando lá e tal, né? Encontram uma biblioteca ali com vários livros que falam sobre agricultura, sobre insetos também. E aí a Hibana ela começa a conectar tudo na cabeça dela, né? Porque ela conviveu lá por muito tempo. Só que nesse momento aparece a irmã Sumire. E aí fica claro ali que ela é muito mais antiga do que parecia. Inclusive, ela até participou do primeiro grande cataclisma, né? E aí você fica, pô, mas como é assim, cara? Quem é essa mulher afinal? E a partir daqui, a gente começa a ter um bando de explicações. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, esse convento, na verdade, era um grande local de testes ali para eles. Né? Eles usavam ali as freiras como cobaias para testar os efeitos daqueles insetos Adola. Eles vieram mesmo do mundo Adola, aqueles insetos, né? E aí eles misturavam eles na comida das freiras, né? E pelo que me deu a entender, o objetivo principal era criar pilares ali, né? Que são necessários para o plano deles, né? Para criar esse novo grande cataclisma, eles precisam não só desses pilares, como também a gente descobre depois que precisaria do número pi e tal, né? Enfim, né? E a gente viu que um dos efeitos daqueles insetos, né, é transformar as pessoas em infernais. Ou seja, todo aquele acidente, aquela tragédia que aconteceu no convento foi culpa deles mesmo, né? Deu errado ali, falhou algum experimento, e aí só sobrou a Ribana e a Ares. Aliás, né, fica também a dúvida aí, pô, será que elas estão bem? Será que vai acontecer alguma coisa com elas? Né? Será que elas vão sofrer algum tipo de mutação, talvez? Né? Bom, fica essa dúvida aí. E o grande cataclisma também é meio que explicado aí, porque basicamente vai ser o quê? Aquele mundo Adola vai se fundir com a Terra, né? Vai assumir o lugar da Terra e a Terra basicamente vai virar uma bola de fogo, não vai virar nada, vai sobrar nada ali, cinzas somente, né? Vai ser um mundo de fogo, basicamente. E a segunda parte da explicação é com relação aos doppelgangers, porque eles são, na verdade, uma versão nossa que existe no mundo Adola. Então, quando essa versão ressoa com a nossa, né, no nosso mundo, na Terra, acontece essa troca. Então eles vêm para o nosso mundo assumindo o nosso lugar. E aí acontece a combustão humana. Pô, achei da hora isso aqui, cara. Legal também que estou explicando as coisas, né? Isso aqui era uma coisa que me preocupava em Fire Force, né? Porque sempre parecia uma história assim bem maluca. Então eu fiquei, pô, será que eles vão explicar isso aqui, cara? Ou vai chegar no final, eles meio que vão passar por cima aí, não vão falar nada. Então, não, aconteceu aí, tá, vão esquecer coisa, vai ter muito furo. Assim, até esse ponto aqui que eu tô vendo, parece que eles vão explicar tudinho certinho, né? Pô, isso aqui foi muito satisfatório, todas essas informações que eles foram passando. Mas bom,
Outra coisa, segundo o que a Sumire fala, ele já tem todos os pilares necessários, né, para conseguir criar esse novo cataclisma e que ele aconteça de forma satisfatória, né, que agora funcione mesmo, né, que a Terra vire mesmo esse inferno de fogo aí. Aliás, uma coisa que ela fala também é que antes do primeiro cataclisma, né, quando existia o mundo normal, parece que era o nosso mundo mesmo, normal, tal, né, igual a gente conhece hoje, não tinha esse lance da combustão humana. Então alguma coisa aconteceu e aí esse mundo Adola tentou assumir um nosso, né? Por isso que eu falei, né, que fica essa dúvida aí de, pô, o que é esse mundo Adola afinal? É o inferno de verdade mesmo? Será que é isso? E aí a gente tem uma cena pesada aqui, porque a Sumire, ela meio que invoca ali umas crianças demoníacas e tal, né? E dá a entender que são aquelas irmãs, né? Aquelas crianças lá que viveram junto com a Ribana e tal, né? Então parece que elas estão sofrendo pra caramba. E assim, aqui ficou uma dúvida, né? São elas mesmas? Ou sei que foi tipo um truque que a Sumire fez, só pra abalar ali a Ribana e tal, né? Porque se forem elas de verdade, então quer dizer que quando você sofre a combustão humana, não é como se você queimasse. Você simplesmente troca de lugar com a criatura do Adola. Então essas crianças ali que sofreram isso foram pro Adola, né? Então viraram essas criaturas demoníacas, né? Vão ficar condenadas a viver naquele mundo Adola para sempre. Será que é isso? Né? Pode ser, é uma dúvida que eu fiquei aqui. Né? Bom, enfim. Então, depois de revelar todos esses segredos, a Sumire vai acabar com todo mundo ali mesmo. E pra minha surpresa, ela é forte pra caramba também, né? Ela tem uma habilidade assim que parece que é controle de temperatura, né? Então ela faz a temperatura dela ficar tão baixa que ela treme de frio, né? Só que essa tremedeira dela ali causa umas vibrações ali que praticamente fazem terremotos ali no mundo todo. Então, cara, eu acho que mesmo se esses três ali, né? A Ribana, o Karin e o Fowen lutassem juntos, eu acho que eles não davam conta dela não, cara. Tanto que eles só escaparam dali porque aquela mulher de preto apareceu. Lembra lá da segunda temporada e tal, né? Ela meio que puxou a Sumire pro mundo Adola, né? Então eles aproveitaram essa oportunidade e conseguiram fugir. E aqui a gente tem uma outra informação interessante, porque a mulher de preto ela fala, né, que já faz tanto tempo, né, que você virou um pilar que você continua do mesmo jeito, né? Falando com a Sumire, né? Então ela também é um pilar. A Sumire ela diz que é o sétimo pilar, né? Se eu não estou enganado, são 8 no total, né? E assim, confirmados, que eu me lembro, já tinham o Shinra, o Sho, a Inca e agora a Sumire. Né? Então ficam faltando outros 4. Eu não me lembro se eles já tinham de. Ah, é, né? O Capitão Burns, né? Ele virou um também. Né? Então são 5, faltam 3. Eu não me lembro se já tinham falado antes ou se ainda vai aparecer quem são esses outros pilares. Eu fiquei na dúvida que talvez a Iris ela possa ser uma pilar também, né? Por causa daquele poder misterioso que ela usou na batalha contra o Dragon. Lembra que ela salvou lá a Maki e tal? Parecia tipo uma graça misteriosa lá que ela fez. Pode ser um indício de que ela também seja um pilar. Ou, sei lá, talvez seja outro tipo de poder que ela usou ali. Um poder divino, talvez, né? Não sei se vai ter esse conceito aí na obra também, né? Vamos ver. Mas interessante, cara. A história tá desenvolvendo pra caramba agora. E o Scope tava lá também, né? Tava escondidinho lá. O Scope é engraçado, cara. Enfim, terminado toda essa parte aí, a gente volta, né, pro grupo do Shinra, que ainda tava lá na cidade lá do Benimaru, né? E agora a gente vai acompanhar toda uma quest, né, para reforjar a espada do Arthur. Ele tava todo deprimido lá, né, porque ele perdeu pro Dragon e tal, quebrou a espada, né? E aí o Vulcan resolve ajudar. Então eles fazem toda uma encenação ali, um teatrinho mesmo, né, como se fosse uma quest de jogo, de videogame, né, para encontrar a Excalibur, né, pelo menos o material para reforjar. Eles precisavam de, acho que era Orichalcon ali, o Adamante, alguma coisa assim. Né? E aí eles vão indo de barraquinha em barraquinha, perguntando para as pessoas, né? O anime ele muda toda a estética, né? Como se fosse um joguinho de RPG mesmo. Achei muito da hora isso daqui. E aí eles vão parar no Nether, né? Chegando lá, eles conseguem encontrar o tal material, que é tipo um negócio lá de foguete, né? Antigo pra caramba, né? Diante do cataclisma. E aquilo ali vai servir, né? Já que o ponto de temperatura dele é muito alto e tal. Então eles vão usar aquilo ali para refazer a espada do Arthur. Só que é aí que vem o lance interessante aqui. Porque no Nether eles encontram os pais do Arthur. Lembra que eles abandonaram ele e tal, né? Até explicaram ali que a gente faliu, então deixamos o Arthur lá, né? Que assim ele ia conseguir se virar sozinho lá e tal. Enfim, a história deles lá. E aí vem a parte estranha, porque os pais dele, eles começam a falar de tudo isso aí que a gente viu, né? O lance da combustão humana, lá do evangelista, dele ser de uma dimensão superior e tal, como se eles soubessem de todo esse plot da história até agora. Eu fiquei,
pô, como assim, cara? Como que eles sabem disso? E aí tem uma história do pai dele ser tipo um profeta, e aí quando ele olha no chapéu dele, ele meio que se conecta com o universo, então ele começa a ter mensagens na cabeça dele e tal, né? Eu fiquei tipo assim, cara, pô, mas isso aqui é sério? Né? Ou isso aqui é zoeira? Porque eu não sei, cara, foi tanta maluquice acontecendo nesse arco aí do Arthur, que não dá pra saber mais o que era sério e o que não é. Então eu fiquei, pô, isso aqui vai ter alguma relevância mais pra frente? Ou será que não? Vai ser esquecido, né? Porque depois eles até mostraram lá que eles tiveram mais filhos ali, então o Arthur já tem os irmãozinhos dele lá e tal, né? Mas aí no final de tudo eles simplesmente voltaram lá pro neto e ficaram por lá mesmo, né? Eles se consideram da resistência e tal, mas não, a gente vai ficar por aqui mesmo. Então talvez eles nem apareçam mais, vai saber. Mas é curioso isso aí, estranho pra caramba, né? Enfim. E aí eles vão e conseguem reforjar lá a espada do Arthur, né? O Vulcan completou o serviço, né? Ficou bem da hora. Será que agora é o suficiente para poder cortar o Dragon, né? As escamas dele lá? Vamos ver, tô curioso, né? Tomara que a gente tenha essa revanche aí dos dois, né? Arthur versus Dragon. E bom, seguindo aí, a gente volta lá pro Shinra, né? Ele que tá tentando ir pro Adola e tal, né? E aí o Benimaru meio que dá uma força, ele daquele jeito esquisito do Benimaru, né? Pra tentar ensinar alguma coisa, né? Mas até que deu certo, né? O Shinra ele quase dorme ali no processo, mas funcionou. Ele foi até o Adola e encontrou o Sho lá, né? Foi até aqui que terminou o episódio lá. Eu falei, caramba, mano, será que vai ter uma conversa aí entre os dois? Só que nem deu tempo, né? Porque a conexão lá se rompe ali, ela termina. Só que não foi a troco de nada isso aqui também, né? Teve relevância, porque o Sho, novamente, ele começou a lembrar do Shinra, né? Lembra que quando eles lutaram lá, Haumea meio que apagou as memórias dele de novo e tal, né? Então, agora ele se lembrou. Então ele abandona a base deles, né? E vai em busca do Shinra. Parece que ele foi em busca de resposta, né? Então ele deve ir atrás do Shinra novamente e vai levar a Arrow com ele, né? Quer dizer, levar não, né? Ela foi por conta própria, né? Ela falou, não, vou te proteger e tal, né? Ele fala, não, fica aí. Não, eu vou. Eu gosto da Arrow, cara. Tomara que não aconteça nada com ela. Acho ela mó legal, cara. Enfim, ela se importa de verdade com o show, né? Então, depois de tudo isso, a gente tem uma grande reunião ali envolvendo todos os membros do 8º Batalhão, né? O Obi, basicamente, ele vai repassar, né, tudo que aconteceu até agora e tal, né? Explicar para todos eles. E também para falar que eles conseguiram a primeira aliança deles, né? Que é com a Hibana, né? Ou seja, a 5ª divisão também tá junto aí com a 8ª, né? O primeiro aliado, basicamente, né? E aí ela vai, né? Conta todas as descobertas dela, né? Sobre os Doppelgangers, né? Tudo que a gente viu acontecendo lá no convento, né? Ela passa ali as informações, né? Que o Lich já fica doido para ver aquilo ali e tal, né? Ele já toma na hora ali, opa, quero ver isso aqui, o que é isso aqui? O Lich é da hora também. Né? E aí tem um bando de brincadeirinhas ali e tal, né? Do Shinra com a Hibana e tal, da Ares ali botando lenha no fogo ali, também é engraçado, cara. Né? E aí, olha só quem aparece. O Scope, ele brota ali dando um shoryuken. Da hora, engraçado, cara. E aí ele conta, né, toda a jornada que ele fez, que ele saiu lá daquele continente dele, entrou num navio de batata, um negócio desse, né? E aí ele finalmente chegou ali. Né? Aliás, ele passou também lá pelo convento, né? A gente viu ele escondidinho lá no canto. Passou por muita coisa ele, basicamente. Né? E aí ele fala, né, que o motivo dele ter chego ali era para contar as últimas palavras lá da mulher de preto. Né? Aparentemente ela já... Acho que ela já desapareceu, né? Ela já se desfez ali completamente, mas ela avisou sobre o grande cataclisma que está prestes a acontecer. E ela diz que um dos motivos do primeiro ter falhado era porque eles não tinham alcançado o valor de Pi, né? Descoberto qual era esse valor. E aí eles deixaram a humanidade se desenvolver e tal, né? Crescer novamente, porque quanto mais gente tivesse, mais rápido seria para eles descobrirem esse valor. E aí, um dos ancestrais lá do Vulcan descobriu isso, né? Tem a ver com aquele lance lá da chave do Dr. Giovanni e tal, naquele arco envolvendo o Vulcan que a gente viu. E o Scope, ele alerta que tudo que eles precisam agora é desses 8 pilares. Né? Então dá a entender que eles já foram reunidos também. Então esse novo cataclismo ele pode acontecer a qualquer momento. Né? Inclusive ele até fala sobre os recentes terremotos que têm acontecido e que eles não são naturais. Alguém está provocando isso. Né? E a Hibana na hora ela já mata a charada, né? De que pô, é a irmã Sumire que está fazendo isso. Né? Mas com qual propósito? Uma outra coisa que eles mostram também é com o Capitão Obi, né? Já que ele passou um tempo fora ali e tal, né? E foi juntando reforços. Então ele já conseguiu o apoio tanto do 2º pelotão quanto do 4º pelotão também. Então já tem 3 aí do lado deles, né? Então ele tem esse grupo aí com o 8º, o 5º, o 2º e o 4º.
Então um novo terremoto se inicia, só que dessa vez bem mais forte que os outros. E aí a gente vê que quem está provocando isso, né, é o pessoal do Capuz Branco, né? Eles deram início ao plano deles. Aliás, a gente até vê um outro personagem novo aparecendo ali, que é o tal de Fairy, acho que é o nome dele, né? Um de cabelo branco. Parece que é o mais poderoso dali, né? Ele até fala que quando ele tiver despertado ali com a Dola, nem o Dragon vai ser páreo para ele, que não sei o que e tal. Então, poderoso o sujeito, né? Isso aqui é típico de quem vai pegar o Benimaru pra enfrentar, cara. Tipo, batalha dos mais fortes. Vamos ver, tomara que seja. Você tá... O Benimaru é muito maneiro, cara. Meu Deus, eu adoro esse personagem. Mas bom, vamos voltar aqui onde a gente tava, né? Então a Haumea dá início ao plano deles e a Sumire usa a habilidade dela, né? Pra fazer, aparentemente, tremer o mundo inteiro, né? E aí a gente tem esse terremoto e surge um pilar gigantesco, cara, no meio do oceano, que é onde a gente encerra esse episódio 10, né, e deixa a gente morrendo de curiosidade. Tipo, e agora? Será que vai aparecer 8 pilares, assim, um em cada parte do mundo, e aí começa o cataclisma? Será que é isso? Bom, vamos ver, né? Mas aí fica pro próximo episódio. E bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, seus parentes, seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.